Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais este dia da nossa semana catequética. Seja bem-vindo você também que está em tua casa, nos acompanhando. Louvado seja Deus por essa noite. Mais uma noite em tua santa presença. Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem em pé para nós rezarmos a nossa oração inicial do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechada a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrada nos sentidos da Santa Igreja, um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, servir a todos, sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande, forte e constante, até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e livremente a vontade divina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Então, antes de mais nada, nesta noite também, vamos pedir que a bem-aventurada Virgem Maria já se faça presente em nossas vidas nesta noite. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Como é bom estarmos na casa do Senhor, amém? Amém. Então vamos louvar a Deus? Nas palmas. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao lar de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhe para trás.
Sorrir é bom demais. As palmas, Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E tua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar. É teu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, 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 vem louvar. glória a Deus. Eu sempre peço essa quando eu vou ministrar louvor. A Sandra já foi organizada, ela sabe qual que é. Vocês conhecem a Desenvolve o Vaso? Quem conhece, oh glória! Agora vocês vão cantar. Mas, gente, vocês não vão me deixar dançar sozinho. Não vão deixar eu pagar esse vídeo sozinho. Dançar comigo. Pode levantar, tá? Pode dançar comigo. Vamos lá? Vocês conhecem? Glória a Deus. Essa eu deixei no fundo do baú, gente. Mas é uma delícia cantar. Eu adoro essa música. Vamos dançar pra gente aquecer. Porque hoje eu tô sentindo as minhas mãos geladas. Vamos ajudar eles assim.
Adore, adore, adore. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só vem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. Se não errar, não é a Sara, tá, gente? Se eu não errar, não é a Sara. Mas amém. Quem se alegrou? Amém. Quem esquentou o coração, já se encheu de alegria? Louvado seja Deus. Estar na presença do Senhor é isso, né? É estar sempre feliz para cima. Feliz é aquele que se abre, né, à presença do Senhor e vem ao encontro dele, né? Igual eu costumo sempre dizer, se você está doente, você vai no médico, não vai? Se você está com dor de dente, você não vai no médico? E quando você está triste, você vai aonde? Buscando Jesus na casa dele, não é verdade? Então, amém. Feliz é aquele que vem de encontro ao Pai, que a alegria ela vem, é certa. Amém? Amém. Então agora nós vamos preparar os nossos corações. Nós vamos meditar o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 4, versículo 5, do 5 ao 42. João 4, versículo 5. Boa noite a todos. Evangelho de Jesus segundo João. Amém ou misericórdia? Amém. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois essa água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, no qual ele mesmo bebeu
e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a vossa salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e esses adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Não dizeis vós que anda há 4 meses e vem com a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que a ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que lhes declara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram quem ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras, e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos vimos, ouvimos e sabemos ser este verdadeiro Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Essa parte de Jesus, esse evangelho, é muito
sabem que os samaritanos e os judeus eram grupos rivais, né? Caminhavam, mas não tinha assim. Eles se hostilizavam, né? Cada um na sua. Faz lembrar um pouco as pastorais, não lembra? Cada um na sua, né? Isso traz pra gente uma reflexão. Que a gente, é interessante, como eu disse ontem, que essa semana catequética a gente se questiona na nossa vida de catequista, de pastoral catequese, e Jesus pede água. Mas ele pede água para iniciar esse diálogo, né? E ela fica, mas como ele sendo judeu pedir uma samaritana, né? Aí Jesus fala, né? Que da questão de se ela soubesse da água que ele tem para oferecer, agora eu vou ficar tímida de vez, porque nós temos aqui o padre Paulo, ai, socorro, meu Deus. Quem mais está com o padre Paulo? Lucas. Socorro, padre Paulo. Então, eu vou falar mais rapidinho ainda, porque... Não, na verdade, assim, Jesus, ao chegar à Samaritana, iniciar esse diálogo, ele quer o quê? Ele quer mostrar que entre judeus e samaritanos não deve haver essa hostilidade. E ele mostra para ela, e aí mostra a vida dela sem que ela precise contar, né? Ela já tinha tido poucos maridos, né? E aquele que ela vivia não era marido, então ela fica, quem é esse? É o profeta? É aquele que deveria vir? E Jesus, com isso, ele quer mostrar o quê? Independente da sua vida, eu sou água viva. E você também deve ser a partir do momento que você adere à água viva. Porque aquele que adere a essa água viva jamais terá sede. Né? Jesus conhece a vida, o íntimo de cada um. Trazendo para hoje, conhece a vida, o íntimo de cada um de nós, né? A gente pode até assim enganar as pessoas, enganar o mundo, mas nunca a Jesus, porque ele sabe, né? E a samaritana, ela lembra que naquele local os pais faziam adoração a Deus, né? Mas Jesus fala que não importa o local, mas que seja em espírito e verdade que se faça essa adoração a Deus, né? E a partir daí, com esse encantamento, e que também a gente sente esse encantamento de Jesus, quando a gente percebe que ele sabe das coisas e a gente encontra, a gente quer fazer o quê? Sair e anunciar, né? E ela vai, samaritana, anunciar o povo dela. E com esse testemunho, o povo samaritano vai aderindo a Jesus. Ou seja, a samaritana se torna água viva para aquele povo. Assim como nós devemos ser catequistas, né? E mostra também que não importa quem você seja, não importa a sua raça, não importa a sua cor, porque Deus não faz distinção entre as pessoas. Deus quer que cada um de nós o adoramos em espírito e verdade. E foi isso que a samaritana fez e levou esse anúncio e esse povo veio aderindo a Jesus. Então, assim, é muito rico, mas são pequenas coisas que a gente deve firmar no nosso coração. Primeiro, que Jesus é água viva. Que
que Jesus não faz distinção às pessoas e que Jesus conhece o nosso íntimo. Então, que nós possamos ser como a samaritana, verdadeiro, amar a Deus em espírito e verdade. E quando a gente faz isso, a gente consegue transmitir, a gente consegue ser água viva para aqueles que a gente catequiza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora eu passo para o nosso irmão que vai dar continuidade. Amém, povo de Deus? Amém. Claro, chamar o padre para dar uma bênção para nós. Está presente para nosso trabalho. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Padre Paulo, para quem não me conhece, né? Quem não me conhece. Passei por aqui na São Vito nos anos de 2009, 10, acho que é. Como seminarista e depois fomos fazendo os caminhos do pastoral. E hoje nós estamos aqui junto de Josileia, a Everton, desculpa, meu irmão, e o Lucas, representando a coordenação regional. É só uma passadinha breve para dizer a nossa alegria de que a gente tenha se esforçado para que tudo acontecesse. Os que não estão aqui, já fiquei sabendo, estão acompanhando de casa, porque estão transmitindo também. Tudo isso é muito bonito, a gente agradece a Deus. Esta fidelidade que impele a gente, né? Que encoraja a gente, que lança a gente para frente, mesmo com todas as dificuldades do tempo presente, a gente quer continuar sendo fiel a Deus. E eu tenho certeza que Deus há de honrar essa nossa fidelidade, né? Então, é só um abraço, uma bênção especial para vocês. A gente segue daqui para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida e aí encerramos também a nossa noite. Então, um abraço, um carinho. Não sei se é Everton, Josileia e Lucas querem dizer alguma coisa? Não? Pronto. Então, é um agradecimento. Claro que o Padre vai deixar uma bênção a todos, também aos irmãos que estão em casa e que acompanham a formação aqui da Paróquia São Vito. Que bom estarmos juntos aqui e você aí em casa. Receba esta bênção em nome do Senhor e com a intercessão do nosso padroeiro São Vito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, e de São Vito, nosso padroeiro, também de Santo Antônio, padroeiro de nossa diocese. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos, um abraço fraterno, com alegria, com fé e esperança renovada a vocês. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Um abração. Deus abençoe. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje o nosso tema, ele, no terceiro dia, é o Espírito Santo ou o Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. O Padre Alan, de forma especial, ele pediu que nós uníssemos este tema de hoje mais o tema de amanhã. E o tema de amanhã é o Espírito que dá a vida. E muito providencial o Padre pediu dessa forma, porque fica até mais fácil de nós conseguirmos compreender essa realidade do Espírito Santo. Nós acabamos aí de acompanhar, como a Lúcia, a Dani leu, a Lúcia meditou, a passagem da Samaritana. Nós, como cristãos, nós temos que saber que o cristianismo, a essência do cristianismo, é a união de Deus, Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ou seja, o cristianismo ele não pode ser esvaziado em uma ideia filosófica, como nós vemos às vezes
as pessoas perguntando quem é Jesus? É um profeta? Ele foi um bom homem? Foi uma pessoa sábia? Uma pessoa que falava boas palavras, lindas palavras? Nada disso chega aos pés daquilo que é o cristianismo. Nós, como cristãos, nós temos que saber que a essência do cristianismo é a união de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta realidade, ela tem uma dinâmica. Claro, uma dinâmica que foi ferida por uma coisa chamada pecado. Quando Deus criou o homem, nós, como catequistas, nós bem sabemos disso, que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, né? Até num ato parece que de euforia, podemos dizer assim, Deus, ao ver o homem, após a criação do homem, ele vê que tudo era bom. Por quê? Porque ali estava a obra mais perfeita de Deus. O homem, a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus consegue unir aquilo que é terreno com aquilo que é divino. Deus une a matéria ao espírito, o espírito à matéria. O que é terreno, aquilo que é divino, pois nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós, ou seja, a razão, a inteligência, a liberdade, alguns atributos de Deus. Porém, nós também sabemos que depois que Deus cria o homem, coloca-o no jardim das delícias, no jardim do Éden, o homem é seduzido pela serpente e ali comete o primeiro pecado, chamado pecado original. A igreja, queridos irmãos, ela afirma que não há nada pior na face da terra do que o pecado. A guerra, a fome, a peste, nós temos passado aí por uma pandemia que assolou, levou muitas vidas, mas isso em comparação ao pecado não é nada. Por quê? Porque todas essas realidades, elas matam o corpo, mas ela não tem capacidade de matar a alma. O pecado, sim, ele mata a alma. E às vezes ele até mantém o corpo sadio, mas a alma da pessoa, infelizmente, fica morta. Então, essa criação de Deus, ela é ferida pelo pecado. E depois do pecado, entra a morte, entra tudo aquilo que é de mal, ou seja, orgulho, a ambição, a arrogância, entra a divisão. Nós conseguimos ver isso, essa dinâmica na obra salvífica de Deus. Ou seja, o Pai nos cria, o pecado entra, né, e com o pecado entra também a morte, de São Paulo. E depois de entrar a morte, o homem, Deus, num ato de bondade, Deus não abandona o homem, continua acompanhando o homem até que viria a plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4,16, que veio a este mundo nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarna no seio da Virgem Maria, por ação do Espírito Santo. Para quê? Para salvar o homem, para redimir a humanidade. E redimindo a humanidade, Jesus, ele padece, morre, sobe aos céus e envia o Espírito Santo. E como nós vimos ontem, a missão do Espírito Santo é nos revelar nosso Senhor Jesus Cristo. Revelando-nos nosso Senhor Jesus Cristo, também revela uma realidade nas nossas vidas que hoje, queridos irmãos, está praticamente banido do coração do homem e da mente do homem. Uma coisa chamada pecado. Por quê?
Porque a nossa consciência, ela está sendo cauterizada aos poucos, pelos meios de comunicação, pelas músicas, pelos filmes, por tudo aquilo que nos cerca, está tirando da nossa consciência a dor de ofender a Deus. Ou seja, hoje as pessoas ofendem a Deus e já nem ligam mais. Elas ofendem a Deus e se você falou, você sabia que isso aí é pecado? Pecado? Isso daí não existe mais não, isso é coisa do passado. Se você falar assim, sabia que o alcoolismo, a bebedeira, o uso de drogas, a fornicação, o adultério, o homossexualismo e tantas práticas que os homens têm colocado corriqueiramente como um hábito em sua vida, você falar que é pecado, as pessoas falam, não, isso daí é coisa do passado. Mas nós temos que lembrar que Deus é eterno, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então as realidades eternas, elas não mudam, elas continuam. Então a realidade do pecado, ela está sendo tirada do coração dos homens. Para quê? Porque se não há pecado, não há do que se arrepender. Ou seja, se não tem doença, eu não vou ao médico. Se eu não estou perdido, eu não preciso de um Salvador. Por que hoje as pessoas já não dizem mais o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? As pessoas dizem, vai com Deus, que Deus te acompanhe, fica com Deus. Como que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Mas você não ouve as pessoas falarem o nome de Jesus. E eu até fiz um propósito uma vez, eu comentando com um rapaz. Ele falou assim, você é cristão? Eu falei, sim, sou. Aí a gente conversando, ele falou, que bom, né? Graças a Deus. Eu falei, faça um propósito com você que é cristão. Não fala mais graças a Deus, fala graças a Jesus. Ele, mas por quê? Não é a mesma coisa? Eu falei, porque o nome de Jesus está sendo abolido do coração dos homens. Muitas pessoas falam de Deus, sim ou não? Sim. Quantas pessoas falam de Deus? Que Deus te acompanhe, vai com Deus, eu estou bem, graças a Deus, né? Graças a Deus consegui esse emprego, mas você não vê as pessoas dizendo o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele traz a realidade do pecado. Não porque ele quer esfregar isso, não, mas quando nós lembramos de Jesus, nós lembramos do quê? Da crucificação. E quando nós lembramos da crucificação, nós devemos nos perguntar, por que Jesus foi crucificado? Porque houve o pecado na face da terra. E é esta realidade que o Espírito Santo faz com que nós conhecemos. Quando Ele nos revela Jesus, Ele nos revela o seu amor, Ele também nos revela que há uma realidade, uma dinâmica na vida de todo ser humano que conhece nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um antes de Jesus e há um depois de Jesus. Ou seja, uma pessoa que conhece Jesus, ela não pode continuar sendo a mesma pessoa. O que você quer dizer com isso? Aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nós não vamos voltar para o ventre das nossas mães, mas nós vamos ter que nascer da água e do Espírito. Ou seja, nós vamos ter que ser batizados e vamos ter que renovar o nosso espírito. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos desejos, os nossos anseios. Não pode haver na minha vida, depois que eu conheço Jesus, as mesmas rotinas que havia antes de conhecer Jesus. Mas há uma realidade, queridos irmãos, que hoje, neste mundo que nós vivemos, mercadológico, uma realidade a qual nós fazemos Cristo a nossa imagem e semelhança. Ou seja, eu quero servir Jesus, eu quero servir Jesus, mas do jeito que eu quero, do jeito que eu almejo. Então eu vou lá, pego Jesus, algumas partes de Jesus, isso daqui é bom, né? A prosperidade é boa,
a paz é boa, a alegria é boa, a vitória é boa, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? A oração da vitória, o terço da vitória, tudo isso é verdade? É verdade. Mas nós esquecemos de pegar o Jesus da conversão, o Jesus da cruz, o Jesus do abandono, o Jesus da renúncia. E quem nos convence disso? O Espírito Santo de Deus. Então, queridos irmãos, quando nós falamos da realidade de pecado, nós falamos de uma realidade que fere a relação do homem com Deus, que fere a relação do homem com a criação, que fere a relação do homem com o próximo. O pecado ele é uma realidade que é difícil de compreendermos da parte intelectual. Por quê? Porque o primeiro pecado foi cometido pelos anjos. Foi Satanás, junto com outros anjos, que disse não a Deus, e ali cometeu o primeiro pecado, e houve a batalha no céu, e São Miguel precipitou no inferno aqueles anjos maus. Então, é uma realidade a qual nós, seres humanos, intelectualmente dizendo, é difícil compreendermos, mas na prática nós conseguimos compreender. Quando nós cometemos um pecado, quando nós cometemos uma ofensa a Deus, sempre tem uma consequência. Ou eu vou ferir a minha relação com Deus, ou seja, eu já não vou ter aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus, eu não vou ter mais essa sensibilidade de ler a palavra de Deus e entender. A minha relação com o Senhor, a minha inteligência, ela vai ficando cada vez mais obscurecida por causa do pecado, por causa dos vícios. Por que talvez muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a Bíblia? Porque a pessoa quer ler a Bíblia em estado de pecado mortal. É muito difícil compreender a Sagrada Escritura no estado de pecado mortal. Por quê? Porque a sua inteligência está obscurecida por causa do pecado. Aí a primeira coisa que a pessoa faz quando não entende: isso daí foi escrito por homens, não acredito em Deus. Santo Agostinho dizia que o ateísmo, o não acreditar em Deus, é somente uma desculpa para viver do jeito que bem quer e bem entende. Ou seja, eu quero ter a minha liberdade, vamos dizer assim, a minha libertinagem, fazer o que eu quero, eu tiro toda a regra do jogo e faço o que eu bem quiser e bem entender. Então, quando eu cometo um pecado mortal, eu vou ferindo a minha relação com Deus, mas também vou ferindo a minha relação com os seres humanos, com o meu próximo. Quando eu sou uma pessoa orgulhosa, quando eu sou uma pessoa presunçosa, as coisas ao meu redor, elas vão ficando também fora de ordem. Não há como uma pessoa viver uma vida sem Deus e ter uma vida ordenada. Por quê? Porque a ordem está em Deus. E se eu estou fora de Deus, a minha vida começa a ficar desordenada. E também fere a minha relação com a criação. Os homens falam cada vez mais do ativismo ambiental. Temos que guardar a natureza, temos que preservar a natureza, temos que deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, temos que deixar de consumir isso, consumir aquilo. Mas você não ouve as pessoas dizerem que tem que deixar o pecado. E dificilmente o homem fora de Deus, ele vai fazer com que a criação tenha a sua devida preocupação, o seu devido cuidado. Por quê? Porque o pecado, ele fere essas relações. A minha relação com Deus, a minha relação com o próximo, a minha relação com a criação. Então, quando eu olho esta realidade, ou melhor dizendo, quando o Espírito Santo vem em auxílio do homem, convencendo o homem em relação ao pecado, há um antes e um depois. Aqui podemos colocar a dinâmica da conversão. Até então a musiquinha,
Antes eu era bêbado, que vivia drogado, eu estou curado, conheci Jesus. É mais ou menos isso. A pessoa, ela conhece Jesus, claro, nem todo mundo que conhece Jesus foi prostituto, foi adúltero, foi alcoólatra. As pessoas dão mais ênfase para essas coisas, mas todos os homens, antes de conhecer Jesus, ele conheceu o pecado. Pois, como diz São Paulo, todos pecaram e estavam privados da glória de Deus. Ou seja, todos nós, por herança do gênero humano, herdamos o pecado original. Então essa realidade de antes e o depois tem que existir em nossas vidas. Antes eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa presunçosa, eu não ia na missa, eu era apegado ao dinheiro, eu era apegado às coisas. Mas agora eu comecei a caminhar na igreja e eu estou começando a me desprender dessas realidades. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E é assim a dinâmica da conversão, é assim a dinâmica do encontro com Jesus. Veja a samaritana. Quando Jesus se encontra com ela, Jesus, de uma forma sutil, ele mostra para ela que ela estava num estado de vida que não agradava a Deus. Jesus fala, vai lá e chama o seu marido. E ela fala, eu não tenho. Aí Jesus fala, é verdade, você já teve vários. Ou seja, você estava cometendo diversas vezes o adultério. E aí Jesus apresenta para ela uma nova vida. Que vida? A vida a qual ela não terá mais sede do que? Das coisas desta terra. Então, quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós começamos a deixar para trás aquilo que nós sabemos que é mal. Quando nós vamos, um exemplo, quando nós vamos nos preparar para a confissão, quem é que nos convence que aquilo é pecado? É o Espírito Santo de Deus. Não precisa ninguém chegar em você e falar, aquele dia você errou. Não, na hora que você se coloca em preparação, você lembra. Nossa, aquele dia eu xinguei fulano no trânsito, aquele dia eu desrespeitei meu pai, aquele dia eu maltratei minha esposa. É o Espírito Santo que traz isso em nós. É o Espírito Santo que nos convence que aquele dia nós ofendemos a Deus. E nós vamos de par em par, aos poucos, nos convertendo. Mas também, queridos irmãos, há uma realidade que nós temos que ter. Como o Espírito Santo nos convence o mundo do pecado, o Espírito Santo, ele também nos fortalece para continuarmos caminhando. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos dá a vida. E aqui eu vou explicar. O Padre Antônio Roio Marinho, ele tem um livro chamado Teologia da Perfeição Cristã. E o Padre Antônio Roio Marinho, ele diz assim, existem muitas pessoas na igreja. E isso é verdade. Se nós pegarmos aí missa dominical, quantas pessoas vão na igreja? Ele fala assim, mas por que existem poucos santos? De tantas pessoas, por que tantos santos? E ele faz uma analogia com nós, homens. Ele fala assim, existe uma espécie de homem que nós conhecemos, os anões. Eles são pessoas que nascem, crescem até certa altura, o físico dele, e para. Mas a sua inteligência continua se desenvolvendo, sim ou não? Ele fala assim, muitos cristãos são como anões na fé. Ou seja, nós largamos aquilo que é mais absurdo, os pecados mais escabrosos, mais escandalosos, e nós mantemos na nossa vida os pecados de estimação. O que é isso? Aquela mentirinha que às vezes eu conto para poder me livrar de alguma situação, aquele palavrão que às vezes eu ainda continuo falando, aquele julgamento que eu faço do irmão, aquele dizer
falar mal do próximo, a fofoca. Ou seja, esses pecados que são veniais, eles continuam na minha vida. E infelizmente, queridos irmãos, esses pecados, eles minam a graça de Deus em nós. É como se nós tivéssemos uma veste. Todas as vezes que, depois do batismo, nós recebemos a veste, e podemos dizer até uma veste nupcial, toda branca, e conforme os anos vão passando, conforme os dias vão passando, se eu cometer um pecado mortal, aquela veste é toda manchada, e aí eu preciso do quê? Da confissão. E aí eu sou lavado novamente no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se eu continuar e começo a fazer esse pecadismo, vamos dizer assim, né? Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado mortal e pecado venial, e eu continuo cometendo pecados veniais, preguiça, rancor, essas coisas que aparentemente não nos prejudicam na nossa relação com Deus, mas prejudicam. Por quê? Porque ela vai manchando como se fossem gotas na sua veste branca. Por isso que existe o purgatório, para nos purificar desses pecados veniais depois que nós morremos. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos irmãos? Que o mesmo Espírito que nos convence do pecado é o Espírito que nos fortalece para nós abandonarmos os pecados escandalosos, mas também abandonarmos os pecados veniais. Aí você pode até falar para mim, mas Dai, está ficando pesado seguir Jesus, sim ou não? Não é fácil. E é exatamente esta a finalidade do Espírito Santo de Deus. São Paulo vai dizer em Romanos que o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. O que significa isso? Que se depender de mim, das minhas forças, para vencer as minhas misérias, eu estou fadado ao fracasso. Mas quando eu começo a depender do Espírito Santo de Deus, aí eu começo a ter vida. Não uma vida natural, não uma vida biológica, mas uma vida sobrenatural. Para vocês terem uma ideia, o que é viver uma vida sobrenatural por ação do Espírito Santo? Eu faço as coisas que eu tenho que fazer e não as coisas que eu quero fazer. Aqui eu vou dar um exemplo. Quantas vezes, quando nós vamos rezar, nós não temos vontade de rezar, mas algo dentro de nós fala, você tem que rezar porque é necessário. Ou seja, nós começamos a nos comportar como adultos na fé. Quando nós somos crianças na fé, o que nós fazemos? Nós viemos à missa só quando nós queremos, nós rezamos em casa só quando nós queremos, nós nos confessamos só quando nós queremos, ou quando nós estamos passando por algum problema, então nós vamos atrás daquele que pode solucionar nossos problemas. Ou seja, a infantilidade na fé é fazer somente aquilo que nós queremos. Agora, quando eu começo a amadurecer na fé, quando eu começo a viver uma vida no Espírito Santo, o Espírito que nos dá a vida, eu começo a fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, porque é necessário. Nesse frio, por exemplo, né? Então, poxa, o pessoal fala assim, Jesus está vendo você ir dormir sem tomar banho? Quando nós estamos adultos na fé, nós vamos enfrentar o banho mesmo que esteja frio. Ou seja, nós vamos fazer aquilo que é necessário, porque nós sabemos que sem a força do Espírito Santo, sem a graça de Deus, sem a Eucaristia, sem a confissão, sem a leitura da palavra, sem a reza do Santo Terço, eu não duro até a esquina no caminhar a Jesus. Então nós começamos a fazer aquilo que é necessário e não aquilo que nós queremos. E é exatamente esta a realidade da vida dos santos. Se nós pegarmos um exemplo, Santa Teresa d'Ávila, uma mulher que ela levitava quando rezava, igualzinho
a gente aqui, né? Igualzinho. Ou seja, uma mulher de sétima morada, conforme a teologia mística diz, né? Uma intimidade profunda com Jesus nosso Senhor. Certa vez ela foi até a capela e ela não queria fazer o seu momento de oração. Ela não queria ficar ali diante de Jesus sacramentado. Aí o que ela falou? Ela falou assim: Jesus, eu não quero estar aqui hoje. Não mesmo, Senhor. Mas como eu sei que é necessário, como eu sei que te agrada, eu vou ficar contando os tijolinhos da igreja até a minha hora dada, até terminar o meu horário de adoração. E assim ela fez. E aí, num outro dia, que ela já estava inspirada, que ela estava desejosa de estar em momento de oração, ela falou para Jesus: Jesus, qual foi o dia que eu mais te agradei? Qual foi o dia que eu mais te amei? Aí Jesus falou: foi aquele dia que você ficou contando tijolinhos da igreja, mesmo não querendo estar na minha presença. É fazer aquilo que nós não queremos, mas nós sabemos que é o correto. Eu sei que eu não tenho que perdoar aquela pessoa. Eu não quero perdoar aquela pessoa. Mas você sabe que é necessário para a sua salvação. Porque Jesus fala: aquele que não perdoar o seu irmão, também o seu pecado não será perdoado. E nós precisamos do perdão de Deus para poder ter a nossa salvação. Então, o Espírito que dá a vida, ele nos impede a fazer aquilo que nós não queremos, mas nós sabemos que é necessário. Por quê? Porque o Evangelho, querido irmão, a renúncia, o carregar a cruz, o viver as bem-aventuranças, para o homem natural é um fardo. Não há ética, não há moral mais perfeita do que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso, vivida somente na carne, é um peso a qual nós não podemos carregar. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. Por isso que nós precisamos da ação do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos tomar conta, ou melhor dizendo, para que nós possamos possuir a vida que Jesus conquistou para cada um de nós. E tudo isso é ação e por ação do Espírito Santo. Não podemos esquecer que a essência do cristianismo é ir ao Pai através do Filho no Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, diz Beata Helena Guerra, nada nós podemos fazer. Porque dependemos dele para fazer todas as coisas. Para rezar, para nos confessar, para comungar bem, para ler a leitura da palavra. Esta é a realidade que o Espírito Santo realiza na obra salvífica de Deus. Nesta dinâmica, onde o Pai nos cria, o Filho nos salva e o Espírito Santo nos santifica. Eu trouxe uma passagem do Catecismo para vocês verem o que a igreja diz dessa realidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Está no capítulo, ou melhor dizendo, no parágrafo 1989 do Catecismo amarelinho. O Catecismo diz assim: a primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação, segundo o anúncio de Jesus do princípio do Evangelho. Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, queridos irmãos, aquela premissa que as pessoas dizem de Jesus, ou melhor dizendo, aquela máxima que as pessoas têm utilizado ultimamente: o que interessa é amar, não interessa a forma. Ou às vezes as pessoas dizem assim: se Jesus não tratava ninguém com preconceito, Jesus acolhia todos os pecadores. Mas olha o primeiro anúncio que Jesus faz:
arrependei-vos, convertei-vos. Ou seja, se nós pegarmos na Sagrada Escritura algumas figuras, né? Comecemos por Nicodemos. O que Jesus fala? É necessário renascer da água e do Espírito. Jesus fala para a samaritana que é necessário que ela beba da água, que ela não vai mais ter sede. Se nós pegarmos a mulher adúltera, o que Jesus fala? Os seus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. Se nós lembrarmos agora me fugiu da memória, o homem que sobe no Zaqueu. O que Jesus fala para Zaqueu? Se você prejudicou alguém, ou melhor dizendo, Zaqueu diz, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir. Ou seja, irmãos, há uma realidade de rompimento com o pecado e uma vida nova, ou seja, um novo procedimento. Não pode ser mais igual antes. Por quê? Porque eu me encontrei com o Salvador, eu que estava perdido. Nós temos que ter essa realidade lúcida, bem evidenciada nas nossas vidas. Eu estava perdido, encontrei o meu Salvador e agora eu sei para onde eu tenho que caminhar. Então, o Espírito Santo ele faz isso, ele nos convence do pecado. E aí o catecismo continua. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Ou seja, eu sou perdoado, eu me aparto do pecado e eu começo a me santificar através do quê? Da renovação do homem interior. Ou seja, não é mais viver pela carne, pelos meus instintos. Talvez antes de conhecer Jesus eu era uma pessoa explosiva. Se alguém falasse A, eu já falava B. Quando eu conheço Jesus, eu tenho que ir me renovando. O homem interior tem que ir começando a crescer dentro de mim. Para quê? Para que os meus instintos maus sejam apaziguados. A justificação aparta o homem do pecado que contradiz o amor de Deus e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, liberta-o da servidão do pecado e o cura. A justificação, e aqui nós temos que ter como justificação o receber do Espírito Santo no batismo. A justificação é ao mesmo tempo o acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça designa aqui a retidão do amor divino. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade se derramam em nossos corações e é-nos concedida a obediência à vontade de Deus. Ou seja, quando eu recebo o Espírito Santo, quando há esta dinâmica na minha vida, antes de Jesus, depois de Jesus, eu começo através da fé, da esperança e da caridade, me abrir à vontade de Deus. E nós temos que ter esta realidade de fazer o que é necessário e não fazer aquilo que eu quero. Porque São Francisco de Sales, ele fala que até mesmo as obras boas, feitas somente com a minha vontade, elas se tornam más diante de Deus. Ele dá até um exemplo forte. Ele fala assim: se uma pessoa jejuasse durante uma semana porque ela quer e não porque o seu diretor espiritual pediu, ela está fazendo uma obra má. Por quê, queridos irmãos? Porque todo ser humano ele tem a tendência de moldar a religião conforme o seu querer. Então,
aquela pessoa que é mais falastrona, que gosta de falar mais, que gosta de ser uma pessoa que ela se, vamos dizer assim, ela se comunica mais. Qual que é a tendência dela? O que ela vai querer fazer de obra? Anunciar, evangelizar, falar com as pessoas. Então ela quer que toda a igreja comece a ser anunciadora da palavra de Deus. E aí ela sai pelas esquinas, ela sai aqui, sai ali. Mas será que isso é uma vontade de Deus ou é uma vontade humana? Ou aquela pessoa que é mais reclusa, mais parada, ela quer que todo mundo fique em casa rezando, orando. Aquela pessoa que gosta mais de sacrifício, ela quer que todo mundo fique jejuando. Aquela pessoa que é mais desprendida, ela quer que todo mundo se desfaça dos seus bens, do seu dinheiro, para poder agradar a Deus. Aí eu pergunto, será que isso é vontade de Deus ou apenas uma vontade do seu coração? Ou seja, quando nós estamos no caminho de santidade, é fazer o que Deus quer e não aquilo que eu quero. Mas daí como que eu vou saber aquilo que Deus quer e eu saber aquilo que eu quero? É através da oração, é através da leitura da palavra, é através dos sinais de Deus, é através de um diretor espiritual, ou seja, pede orientação de um padre. Não qualquer padre, porque Santa Teresa d'Ávila também ela diz que muitos padres, às vezes eles acabam até mais prejudicando, isso já lá em 1500, né, irmãos? Acaba às vezes prejudicando mais a caminhada do fiel do que beneficiando, por causa às vezes de uma vida não tão reta. Nós sabemos, irmãos, aqui todo mundo é cristão, nós temos que ser bem maduros de dizer que também não é porque é sacerdote que é uma pessoa de oração, que é uma pessoa que vive retamente. Não, nós sabemos, infelizmente, como diz Jesus, o joio cresce junto com o trigo. Mas, através da oração, Deus vai mandando sinais para saber se é a vontade dele ou não. E aí, desta forma, nós, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos recebendo a vida. E que vida é essa? A vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, queridos irmãos? Porque a nossa função, ou melhor dizendo, o nosso alvo é a pessoa de Jesus. Ser como Jesus. Como diz São Paulo, buscar as coisas do alto, aonde a sua vida, aonde a vida de Cristo está escondida. Ou seja, eu tenho que ser um outro Jesus na face da terra. É fácil? Lógico que não. Mas pela ação do Espírito Santo, algumas características de Jesus, aos poucos, não é de um dia para o outro, eu vou adquirir. Eu vou ser uma pessoa mansa, eu vou ser uma pessoa paciente, eu vou ser uma pessoa mais temperante, com temperança, eu vou ser uma pessoa que sou mais desprendida aos poucos, queridos irmãos. Não é de um dia para o outro. São José Maria Escrivá dizia, o começar é para muitos, o perseverar, o terminar é para os santos. E nós só conseguimos essas realidades através da força do Espírito Santo de Deus. Então, o mesmo Espírito que me convence do pecado é o Espírito que me mantém no caminho de santidade. E nós, como catequista, nós como cristãos, que somos cristãos praticantes, que estamos procurando a vida de santidade, nós temos que procurar galgar, ou seja, subir de degrau na vida de santidade. Por quê? Porque senão nós começamos a ser como os anões. Nós paramos em certa estatura e não crescemos mais. E por que não crescemos mais? Por causa dos nossos pecados veniais, por causa dos nossos pecados de estimação. E nós temos que, através da oração, através do jejum, através da esmola,
nós não podemos nos enganar que estas práticas são apenas para a quaresma. Não. Na quaresma tem que ter mais intensidade, mas nós temos que fazer isso na nossa vida cotidiana. Para vocês terem uma ideia, a igreja que é mãe, a igreja que é mestra, ela nos sugere, ou melhor, é mandamento da igreja, que todas as sextas-feiras nós não comemos carne. Quantos cristãos católicos fazem isso? Quantos? Eu não vou nem pedir para a gente levantar a mão aqui, porque eu vou passar vergonha também. Mas, ou seja, são práticas que vai nos fazendo renunciar às coisas desta terra. Nossa Senhora em Medjugorje, ela pede: jejuai a pão e água nas quartas e nas sextas. Por quê? Porque Futoshin, ele já dizia, o jejum, ele nos arranca, tira as raízes que nós temos neste mundo material, e a oração nos liga ao mundo espiritual, ao céu. Então o jejum para o cristão, ele tem que ser uma prática real, que tem que acontecer. Daí eu não consigo jejuar pão e água. Tira tem tantos jejuns que a igreja nos ensina. Tira um alimento, uma alimentação, uma refeição no meio do seu dia. Tenha só 2 refeições. Renuncia, faz um propósito aí de não assistir televisão durante a semana, durante um dia. Enfim, irmãos, nós temos que incomodar o nosso homem natural, para que o nosso homem espiritual comece a crescer, comece a desabrochar cada vez mais. E nós só conseguimos isso através daquilo que Jesus nos ensinou, a cruz. E somente através da ação do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos mostrando aquilo que nós devemos fazer, não porque é nossa vontade, mas porque é querer de Deus. E aí, desta forma nós vamos aumentando, nos desenvolvendo cada vez mais para sermos bons homens, boas mulheres, bons pais, bons filhos, boas esposas, enfim, cada um na sua realidade de leigo, mas sermos bons, porque a graça de Deus nos é dada para evitar o pecado e para fazer aquilo que é virtuoso, aquilo que é bom. Então, através dessa realidade do Espírito Santo que nos dá a vida, nós vamos nos desenvolver na vida de cristãos. E aí, no término das nossas vidas, deste mundo, talvez deixarmos a essência, o exalar do odor de nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra. Não ser aquela pessoa que morreu e virou santa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que nós temos que deixar passos de Jesus aonde quer que nós estivermos. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola. E por aí vai. Todas as nossas realidades, elas têm que ter a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como um carinho das nossas ações. Isso é uma pessoa que age por ação do Espírito Santo de Deus. Claro, é uma realidade que é aos poucos, não é de um dia para o outro, como eu disse, é aos poucos. Mas aos poucos, como diz o ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. Né? De boas em boas ações, nós vamos construindo a nossa vida espiritual, a nossa vida de cristãos amadurecidos, a nossa vida de santidade. Fazer aquilo que é certo, não aquilo que eu quero. Anunciar aquilo que é de Jesus, não aquilo que é meu. E desta forma, nós vamos batalhando, lutando, fazendo com que a igreja seja edificada por ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que neste momento nós possamos abaixar as nossas cabeças e que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que Ele nos capacite
Talvez nesta noite o Espírito Santo, ele quer nos mostrar ainda aonde ainda nós temos que melhorar. É a minha língua, são os meus olhos, é os meus sentimentos, os meus pensamentos. Talvez o Espírito Santo vai até nos questionar nesta noite quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos. Talvez os nossos projetos e os nossos sonhos estão todos enraizados neste mundo. E o Espírito Santo é aquele que nos dá a vida sobrenatural, a vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez no nosso cotidiano a gente já tenha expor dos nossos projetos o ir para o céu, ser salvo. Talvez nos nossos projetos só tenha comprar um carro, comprar uma casa, ter uma boa profissão, fazer faculdade. Nós esquecemos do maior projeto de Deus nas nossas vidas, que é a salvação das nossas almas. Que este Espírito Santo, que convence o mundo a respeito do pecado, que este Espírito Santo que nos dá a vida, ele também vem em auxílio às nossas fraquezas, ele também vem em auxílio às nossas misérias. Que este Espírito Santo também vem em auxílio às nossas fragilidades. Que o Espírito Santo nos dê coragem de enfrentar os nossos maus hábitos, os nossos vícios, para sermos bons. Para sermos bons homens, boas mulheres, para sermos aqueles que levem a palavra do Senhor, sem hipocrisia, sem máscara. Que o Espírito Santo tire da nossa mente, tire do nosso coração toda a cauterização que nós adquirimos por causa de livros, por causa de filmes. Que o Espírito Santo tire do nosso coração toda a insensibilidade ao pecado. Que o Espírito Santo ele tire dos nossos corações toda a penumbra, todo o obscurecimento das nossas mentes, da nossa inteligência. Que o Espírito Santo me torne uma pessoa sensível, ao pecado, ao dizer não a Deus. Que o Espírito Santo nos capacite para sermos essas pessoas que carregam a cruz com perseverança, sem olhar para trás, olhando somente para frente, procurando crescer cada vez mais na vida espiritual, na vida de oração, na vida da leitura da palavra. Que o Espírito Santo nos faça homens e mulheres segundo a altura do Evangelho de Jesus, segundo a altura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nesta oração possa fazer com que o nosso coração, que talvez estava frio, estava gelado, já estava até mesmo ficando insensível, volte novamente a ser um coração apaixonado por Jesus, apaixonado pelas coisas de Deus, desejosos de
conhecer as coisas dos céus, desejosos de conhecer as coisas divinas. Que nesta oração, Deus Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, envie o seu Espírito Santo a cada um de nós e faça brilhar em nós a luz do batismo, que faça brilhar em nós aquela chama que ainda fumega, que ela cresça nesta noite, que ela se reacenda novamente, que o meu coração possa virar uma brasa e possa ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. queridos irmãos, eu lembrei de uma prática que a igreja sempre nos sugere, de forma especial, na oração das completas. A igreja ela sempre pede que o fiel faça um exame de consciência. Ou seja, que a partir de hoje você coloque como meta na sua vida, todos os dias antes de dormir, ou na sua oração ali da noite, você pense: quais foram os meus erros, quais foram as minhas falhas, o que eu preciso melhorar. Porque aos poucos, queridos irmãos, nós vamos reformando as nossas vidas por ação do Espírito Santo. Mas é necessário que nós reflitamos, porque não vai vir um anjo do céu e falar assim: você errou nisso, você errou naquilo. Não, é o Espírito Santo que nos convence. E como nós vimos ontem, o Espírito Santo, ele é sutil. Ele fala de forma sutil aos nossos corações. Então que você tome como prática na sua vida este exame de consciência. Procure se confessar de forma regularmente, como dizem as pessoas, e tem razão no dizer, a fila da Eucaristia está cada vez maior e a fila da confissão cada vez menor. Será que todas as pessoas estão comungando de forma correta? Será que todas as pessoas estão ao menos sabendo o que estão comungando? Mas com um punhado de gente, nós aqui, Deus tem a capacidade de começar a incendiar uma paróquia, uma região, uma pastoral, enfim. Deus, com um homem, ou melhor dizendo, com 12 homens, Deus incendiou a face da terra. Imagina quanto Deus pode fazer conosco. Mas é necessário que tenhamos coragem de enfrentar o homem velho. Tenhamos coragem de sermos homens e mulheres santos. Homens e mulheres fiéis à vontade do Senhor, obedientes à vontade do Senhor. Fazer aquilo não que nós queremos, mas aquilo que é necessário, por ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém? Amém. Que lindo, né? Deus é maravilhoso e derrama sabedoria sobre os teus para vir falar aos nossos corações. Então eu vou pedir que a Márcia venha aqui na frente. Nesta oração final, eu quero de uma forma muito especial a colocar a Márcia,
nesta Ave Maria. Pedir para que vocês fiquem em pé, você que está em casa nos acompanhando em posição de oração também. Que nesta Ave Maria nós possamos apresentar a Márcia no coração imaculado, para que Nossa Senhora possa vir guardando esta vida, que é cheia de limitações, assim como todos nós, né? Ela dentro das suas dificuldades, dentro das suas dores físicas, dentro dos seus mal-estar que ela tem tido, ela está aqui, firme, forte, fiel a Deus. E ela sempre fala: Sara, era para eu estar numa cama, mas eu prometi para o Senhor que se Ele me tirasse, eu trabalharia para Ele. E aqui está ela, que organizou tudo isso, junto com os catequistas. Então, de uma forma especial, eu apresento a vida da Márcia, mas que nesta Ave Maria também, todos os catequistas se sintam dentro do coração imaculado de Maria. Que você possa estender as suas mãos para ela, de uma forma cheia de amor e de fé, entregando e consagrando a Márcia nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã será o penúltimo dia, né, mãe? Penúltimo, né? Amanhã aqui na paróquia será o último. E depois será na Catedral com a Santa Missa na sexta-feira, que será o encerramento. Mas amanhã será uma noite especial, né? Então se mantenha conectado com a gente amanhã também, né? E vocês também, que amanhã será uma noite muito especial, né? Então que todos possam se fazer presente junto conosco. Amém? Amém. E sexta-feira será a missa online, tá bom? Será transmitida pela Catedral. E amanhã a noite especial também será transmitida por nós aqui, junto com o Padre Iago. Amém? Amém. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Obrigada novamente pela presença de todos vocês, né? Que deixaram suas casas, seus lares para estarem aqui esses 2 dias, né? A gente fica muito feliz em nome do Padre Iago. Em meu nome, quero agradecer a todos vocês, tá? De coração. Lembrando que amanhã é o nosso último dia presencial. Sexta é online, né? São convidados os coordenadores, né, de lideranças para representar as paróquias amanhã, né? Sexta-feira. Então, sexta-feira vocês estão dispensados, assistam de casa, mas amanhã o Padre Iago quer todos aqui, tá bom? E não vou embora sem antes saborear o nosso café, tá bom? Muito obrigada a todos. Ao grupo de canto, amanhã o Padre Canto conta com a presença de vocês também, tá bom? Vai ser adoração amanhã, tá? Sara, Dai, mais uma vez obrigada, né? Por ter dado sim, ter ministrado, foi maravilhoso, tá? Estamos muito felizes com a presença de vocês também, tá? Obrigada. Eu quero ser aquilo que Deus